Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que, por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro está escrevendo e se apresenta àqueles a quem escreve. Como ele se apresenta? Como servo do Lós, propriedade e missionário de Jesus Cristo. Acho que a gente podia aprender isso, né? Que a gente é servo de Jesus Cristo. Que a gente pertence a Jesus Cristo. E que a gente é missionário de Jesus Cristo. Nós estamos aqui cumprindo uma missão. A gente não tem mais nada para fazer na história a não ser prestar serviço missionário para Jesus Cristo. Bom, o Pedro escreveu essa carta a um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas, qual é? É o grupo de pessoas que receberam uma fé tão preciosa como a que o Pedro tem. Por que essa fé é preciosa? Porque essa fé é fé em Jesus Cristo. E ele apresenta Jesus Cristo. Ele diz, por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Deus e Salvador. O Pedro já está trabalhando com a lógica da Trindade. Deus, que se revelou a Moisés, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é uma comunidade composta pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas e um só Deus. E Jesus é uma dessas pessoas, o Deus Filho. E o Pedro já está nos informando isso, que a gente já fala com Jesus Cristo na qualidade de Deus e Salvador. Então não é apenas Deus porque criou, mas é também Salvador porque resgatou. E essa é a fé. A fé que Jesus Cristo é nosso Deus, nosso Criador, aquele a quem adoramos como Deus, porque Ele é que representa a Trindade para nós e para a Trindade, porque a Trindade fala por meio de Jesus, e nosso Salvador, aquele que nos resgatou. E o Pedro diz que isso é por causa da bondade dele. E no que consiste a bondade de Jesus? Bom, a humanidade quebrou a lei promulgada no jardim. Qual foi a lei promulgada no jardim? No dia em que comerdes da fruta da árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, vocês vão morrer. É uma árvore da morte, não é? Pois é, o primeiro ser humano, que nós chamamos de Adão, comeu. E quando ele fez isso, ele desobedeceu à lei e, claro, recebeu as consequências da desobediência à lei. E qual é a consequência? Morrer. Então, morreu espiritualmente. O Adão e todos os que vieram a partir dele, que nasceram dele. E todos nós nascemos dele. Então, todos nós nascemos espiritualmente mortos.
Então o que a gente precisava? A gente precisava satisfazer a demanda dessa lei para que o crime fosse anulado, e anulado o crime, ou satisfeita a necessidade, a demanda da lei, o crime fosse anulado, e também as consequências do crime. Bom, um membro da humanidade, da unidade humana, teria de fazer isso. Mas todos os membros da unidade humana, todos os membros da humanidade, homem e mulher, nascem espiritualmente mortos por causa do primeiro homem, do primeiro espécime humano, pai de toda a humanidade. Então nós não tínhamos como gerar essa pessoa. Então, o Deus Filho, num ato de bondade, abriu mão da sua glória, se esvaziou e assumiu a forma humana, se tornando, portanto, o ser humano que a gente precisava. Um ser humano que, embora filho de Adão, não carregasse em si a morte espiritual que Adão impôs a todos nós. E a gente precisava, então, que este ser humano, capaz de representar Adão diante da lei, isto é, um ser humano que, embora filho de Adão, não estivesse espiritualmente morto, então Jesus é esse ser que pôde representar Adão, e representar Adão é representar toda a humanidade diante da lei. Então ele entrega a sua vida, morre, e a morte dele é considerada suficiente para satisfazer a demanda da lei, para substituir Adão. E então, satisfazendo a demanda da lei, conseguisse anular o crime e os seus efeitos. E foi isso que Jesus fez. E a prova disso é a sua ressurreição. Então, as pessoas a quem o Pedro se dirige são aquelas que receberam esta fé, esta convicção de que o que Jesus Cristo fez resolveu o problema da humanidade com Deus, com a Trindade, e por isso todos aqueles que têm essa fé podem ter certeza de que, a exemplo de Jesus de Nazaré, o Cristo, ressuscitarão. A morte foi derrotada na vida deles também. Por isso essa fé é tão preciosa. Ok? Então isso nos ensina que nós temos em Jesus Cristo, nosso Deus, digno de toda adoração, e nosso resgatador, nosso Salvador. E o Pedro diz que essa fé é recebida, ou seja, não é algo que a gente construiu, a gente recebeu. É um presente do Deus triuno para nós. Como Paulo já disse na sua carta aos Efésios, não vem de nós, é presente de Deus. Então todos os que creem, creem porque receberam esta convicção e esta certeza de que o que Jesus Cristo fez na cruz satisfez a demanda
da lei que foi quebrada no jardim. A prova disso é a sua ressurreição. E com isso o crime foi anulado e os seus efeitos. E o efeito desse crime é a morte. E todos nós que recebemos essa convicção podemos ter certeza de que nós também seremos livres desta morte. Ou já estamos livres dessa morte, e isso vai ficar claro na nossa ressurreição. Que maravilha! E aí o Pedro continua, versículo 2. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais, por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então ele diz que há algo que ele chama de graça. Graça é a disposição que há no coração da Trindade, do Deus Triuno, em favor da sua criação, principalmente em favor da humanidade, que é por meio de quem a Trindade se comunica com toda a sua criação. Graça, então, é essa disposição favorável. O Pedro diz que a gente já foi atingido por essa disposição favorável, já foi alcançado por essa disposição favorável, mas que a gente pode crescer no desfrute dessa graça. Que essa disposição favorável, ela pode aumentar cada vez mais em nós. E ele diz também que com essa disposição favorável vem a paz. Paz é a harmonia que agora pode haver e há, graças a Jesus Cristo, entre a Trindade, a unidade divina, e a humanidade, a unidade humana. Então ele deseja que essa disposição favorável no coração, que há no coração do Deus Triuno, em favor de nós, e essa harmonia, essa comunhão, que agora é possível entre a unidade divina, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e a unidade humana, a humanidade, estejam conosco e aumentem cada vez mais. E ele diz que essa graça e essa paz, essa disposição favorável e essa comunhão, elas aumentam através do conhecimento que a gente tem de Deus e de Jesus. Portanto, da unidade divina e de Jesus como o meio através do qual a unidade divina fala conosco e por meio de quem a unidade divina resgatou-nos para si. Então, quanto mais a gente conhece Deus, quanto mais a gente conhece Jesus, conhece o que Jesus fez, compreende o que Jesus fez, mais esse favor se manifesta conosco, para conosco, e mais desfrutamos desta comunhão, desta unidade com a Trindade. E ele, então, dá-nos uma primeira informação ainda dentro dessa nova dinâmica, que é chamar Jesus de nosso Senhor. Que é como ele começou a carta dele, servo. Um servo tem um senhor. Isso é outra coisa que a gente pode, então, já começar a trabalhar em relação a nós mesmos, que é temos um Senhor. Temos um Senhor, Jesus. E aí o
o Pedro está nos informando que esse ato de Jesus, essa bondade de Jesus, nosso Deus e Salvador, permitiu que Jesus nos adquirisse para Ele. Então agora nós pertencemos a Jesus. E quanto mais nós nos tornarmos conhecedores disso, conscientes disso, mais a gente vai desfrutar desse favor e dessa paz, dessa harmonia com a Trindade. Muito bom. O apóstolo Pedro continua. Ele diz assim no versículo 3: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Bom, quem nos chamou? Quem nos chamou foi Jesus. Quanto mais a gente conhece Jesus, quanto mais a gente aprofunda essa comunhão com Jesus, a gente tem um relacionamento com Jesus, mais a gente experimenta o poder de Deus, ou seja, tudo que o poder de Deus nos deu, ou tudo que Deus nos deu por seu poder. E Ele nos deu tudo que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Bom, aqui a gente tem de aprender que nossa vida é para agradar a Deus, agradar a Trindade. E é claro, a gente pode perguntar, mas como eu posso, ou cada um de nós pode viver, e todos nós como comunidade podemos viver de modo que agrade a Deus? E o Pedro responde, através do poder de Deus, que nos tem dado, que nos confere tudo o que precisamos para viver essa vida que agrada a Ele. Então Deus, por meio do seu poder, concede para a gente tudo o que a gente precisar para viver uma vida que agrada a Ele. E esse poder de Deus que atua então em nosso favor, você lembra que o Paulo disse isso aos Efésios, que o poder de Deus que ressuscitou a Cristo atua poderosamente em nós. Então, o Pedro está dizendo a mesma coisa, que esse poder de Deus que atua em nós nos deu tudo. Então, quando Deus aplicou esse poder a nós e em nós, com esse poder que o apóstolo Paulo chama de poder da ressurreição, esse poder nos tem dado tudo que a gente precisa para viver uma vida que agrada à Trindade, que agrada ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E como esse poder chegou a nós e como nós podemos desfrutar desse poder? Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Então, quem foi que nos chamou? Jesus, nosso Deus e Salvador. E Ele nos chamou para quê? Para participar da sua glória. Glória é tudo que alguém tem, que alguém pode, que alguém quer, e é tudo que Jesus tem, tudo que Jesus pode, tudo que Jesus quer. Ele quer que a gente participe disso também. E a glória de Jesus se manifesta no seu esvaziamento. O fato dele ter aberto mão da sua glória e vindo dar a sua vida em favor de nós.
Ou seja, o Pedro combina muito com o Paulo, porque o Paulo disse aos Filipenses isso, que era para a gente ter como exemplo a Jesus, que, sendo Deus, não se agarrou ao fato de ser Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Essa é a glória de Jesus, essa entrega. Então ele quer que a gente participe disso, dessa capacidade de doar-se e da sua bondade, porque ele não só teve essa disposição, ou essa possibilidade de doação e a disposição para tanto, ele levou isso a cabo, ele se doou. Então, não é só uma disposição, é uma posição. Então ele quer que a gente participe disso, que a gente tenha a mesma disposição e a mesma posição. Ou seja, que a gente esteja pronto a doar-nos e que nós o façamos. E no versículo 4 ele continua: desse modo, ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Ou seja, nos mantendo em comunhão com Jesus, por meio do conhecimento que nós temos de Jesus, dessa comunhão, a gente pode, então, tomar posse dos maravilhosos dons que o Senhor prometeu para nós. Esses maravilhosos dons, eles são o quê? Eles são ferramentas por meio das quais, ou possibilidades, ou capacidades por meio das quais nós escapamos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a esse mundo. A imoralidade aqui é na verdade, todo desejo contrário a uma vida que agrada a Deus. Todo ato contrário a uma vida que agrada a Deus, que agrada a Trindade. E que é o resultado dos maus desejos. Então, para a gente escapar da imoralidade, que é a consequência, a gente tem de vencer os maus desejos. Está uma coisa lá na natureza. E vencer os maus desejos só é possível na medida em que nós tomamos parte na natureza divina que Jesus trouxe para nós. É uma natureza divina para a humanidade. Tá certo? E aí também a gente tomar parte no jeito de existir de Deus. Não é que a gente vai ser Deus, é que ele permite que a gente participe da mesma qualidade de vida que Deus tem, que a Trindade tem, guardadas as devidas proporções, é lógico, dentro da dimensão humana. E aí, no versículo 5 diz o apóstolo: por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. E à bondade, juntem um conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem perseverança, e a perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que ele está dizendo aqui? Ele tem a sua própria lista de fruto do Espírito Santo. Então na lista
de Pedro está a fé, a bondade, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus, a amizade cristã e o amor. Então essa é a lista petrina para o fruto do Espírito Santo. Então você vê que o fruto do Espírito Santo ele vai sendo expandido. A gente vai tendo consciência de que ele abrange muito mais gomos do que a gente já tinha visto em Gálatas 5:22. Então, a fé é recebida. E a bondade, que é essa posição de fazer coisa só boa. Então, o que é uma pessoa bondosa? Não é uma pessoa que faz uma coisa boa. É uma pessoa que só faz coisas boas. Então, essa pessoa tem bondade, ela só faz coisas boas. Isso também foi dado pelo Senhor. Olha lá, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu, versículo 4. Nós vimos que nós lemos versículos 5, 6 e 7 e 8. Então, o que o Pedro está ensinando a gente? Que Deus nos deu para vencermos os maus desejos e, com isso, escaparmos da imoralidade, desse jeito mundano de viver. Para a gente escapar disso, a gente não escapa disso por decreto, não. A gente escapa disso vencendo os maus desejos. Porque foram os maus desejos que trouxeram isso para o mundo. Então, para escapar dessa imoralidade que os maus desejos trouxeram ao mundo, a gente precisa vencer os maus desejos. Para a gente vencer os maus desejos, além da fé, a gente tem de ter bondade, a gente tem de ser gente que só faz coisa boa. E a gente tem de ser gente que tem conhecimento, que sabe o que aconteceu entre Deus e os homens e sabe o que Deus, a Trindade, fez por nós. E o domínio próprio. O domínio próprio é a capacidade de vencer as paixões. E o domínio próprio então é esse dom, né? O Pedro chama isso de dom, na verdade, portanto, a mesma coisa que o Paulo está dizendo, só que o Paulo usou a figura do fruto e o Pedro está usando a figura da ferramenta. Então, junto com a fé, que é a ferramenta por excelência, a gente tem de juntar a bondade. Ou seja, o fazer só coisa boa. Não podemos nos esquecer que isso já foi dado. Ó, desse modo, versículo 4, ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ou seja, essa era a promessa de Jesus, de que quem nele cresce receberia a sua natureza por meio da presença, da habitação do Espírito Santo em si. Então, está na promessa. E o que é que está contido nessa promessa? Tudo que a gente precisa para vencer os maus desejos. Ok? Então, escaparmos, e aí, então, escapamos desse modo de vida que nós chamamos, que a Bíblia chama de imoralidade. Mas para escapar disso, precisa vencer os maus desejos. Para vencer os maus desejos, precisa usar essas ferramentas que nos foram dadas. É como o fruto, o Paulo usa a figura do fruto, Pedro usa a figura da ferramenta. Então, a bondade aqui é
ser alguém que faz o tempo todo coisa boa. Conhecimento aqui é relacionamento. É como o ato sexual, não é? Que a gente tenha esse nível de relacionamento com Deus o tempo todo, nos entregando a Deus como Deus se entrega a nós. Isso aqui é conhecimento. E a gente tenha o domínio próprio, que é a capacidade de vencer qualquer paixão. Surgiu a paixão, ela é imediatamente vencida. E o Pedro apresenta outra ferramenta que acompanha o domínio próprio, que é perseverança. Ficar firme. Então, veja só. A bondade acompanha a fé. Quem crê só faz coisa boa. Essa fé que nos foi dada de que a morte foi vencida e que a ressurreição nos aguarda, a ressurreição do corpo nos aguarda no final da história, mas já está presente no nosso espírito, ou seja, nosso espírito ressuscitou. Então, essa fé necessariamente nos leva à bondade, é só fazer coisa boa. Essa bondade, esse ato de só fazer coisa boa, ele vem junto, ele está junto com essa entrega que nós damos, que nós praticamos. A gente se entrega ao Senhor como o Senhor se entrega a nós. Isso é conhecimento. Então, essa bondade, ela é fruto dessa entrega. E juntamente com isso vem o domínio próprio, não é? Então essa entrega é que dá a nós as condições necessárias para vencer todas as paixões. Uma vez que nós ganhamos essas condições de vencer todas as paixões, nós então seremos pessoas perseverantes. Essa perseverança é essa capacidade de viver de acordo com a nossa nova natureza, a natureza que nós recuperamos e que nos dá a mesma qualidade de vida que é a vida eterna. Então, a gente vai perseverar em viver assim. As lutas serão enormes, as tribulações enormes, os ataques do adversário, o ambiente de imoralidade, mas nós vamos, por causa dessa vitória sobre as paixões, por causa dessa entrega ao Senhor e dessa capacidade de só fazer coisa boa, nós vamos perseverar. A gente vai ficar firme. E essa perseverança vai demonstrar nossa devoção a Deus. Que nós adoramos a Deus. Essa perseverança, essa soma de coisas, ela desemboca em adoração. Essa é a adoração a Deus. A gente adora a Deus vivendo a partir da fé, frutificando em bondade, fazendo só coisas boas, vivendo essa entrega ao Senhor profunda, assim como o Senhor se entregou a nós, usando a ferramenta que dá vitória sobre as paixões, continuando firme diante de todos os obstáculos em obedecer, em estar submisso ao senhorio de Jesus, e isso é adoração a Deus. E essa adoração a Deus é que permite que a gente tenha amizade cristã. O que o Pedro está chamando de amizade cristã? É uma amizade que não confunde as coisas, né? Porque há vários níveis
de relacionamento entre os seres humanos. E a amizade cristã é essa capacidade de ser absolutamente unido a alguém sem confundir as coisas. Porque por enquanto é assim, né? A nossa união com os pais é uma, com os nossos irmãos é outra, com as nossos cônjuges é outra, com os nossos filhos é outra, com os amigos é outra, com todos os seres humanos é outra. É a amizade cristã nos seus vários níveis, portanto, sem confusões de papéis, mas sempre como fruto da adoração a Deus. É uma ferramenta que se alia à adoração. Porque a adoração a Deus é que mantém essa amizade cristã no cumprimento dos papéis que é dado ao ser humano em vida. E a isso tudo a gente junta o amor. É interessante que no apóstolo Paulo, o amor é o primeiro gomo mencionado, mas no Pedro é a última ferramenta, ou numa linguagem paulina, o último gomo a ser mencionado. E amor é unidade. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, está dizendo que Deus é unidade. Não explica o ser de Deus, mas o viver de Deus. Porque o que Deus não cabe a uma criatura descrever. Não é possível, inclusive. Mas como Deus vive, que a gente só sabe porque a Trindade revelou isso para a gente. E o que a Trindade revelou para a gente? Que vive em amor, que é unidade. Vive em perfeita unidade. Então, o que o Pedro está dizendo é que na junção de todas essas ferramentas, como uma engrenagem, né? Como uma engrenagem, né? Engrenagem vai se juntando uma roldando a outra e o final disso tudo vamos viver a unidade humana. Vamos conquistar finalmente a unidade humana. Então, para a gente conquistar a unidade humana, escapando, portanto, da imoralidade, que é a fragmentação da espécie humana em seres que só satisfazem desejos escusos uns dos outros, nós temos de ir para o amor, que é essa unidade entre os seres humanos, semelhante à unidade divina. Então, para isso, Deus nos prometeu e nos deu, com a fé, com a salvação, a libertação proporcionadas por Cristo Jesus, que é consumada com a presença do Espírito Santo em nós, a Trindade nos deu os dons, as ferramentas para vencermos os maus desejos e escaparmos desse ambiente que a Bíblia chama de imoralidade. Então, a rodana da fé se une à rodana da bondade, que se une à rodana do conhecimento, que se une à rodana do domínio próprio, que se une à rodana da perseverança, que se une à rodana da devoção a Deus, que se une à rodana da amizade cristã, que se une à rodana do amor, da unidade. Então, a partir da fé, é-nos acrescentado um estilo de vida de fazer só coisas boas, uma entrega total ao Senhor, assim como o Senhor se entregou a nós, o domínio sobre todas as paixões, a perseverança, capacidade de ser fiel, de ficar firme naquilo que
que crê, naquilo que sabe que tem de ser e tem de fazer. A adoração a Deus, que adora a Deus. E essa adoração permite que a gente possa viver a amizade cristã. Ou seja, desempenhar todos os nossos papéis sem confundi-los, com a profundidade da amizade, do desejo do bem do outro, do bem do próximo. E isso tudo vai produzir a unidade humana que é a semelhança da unidade divina. E aí no versículo 8, o Pedro diz: pois essas são as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, então é uma busca, uma oração, um clamor a Deus constante. Vocês serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente busca essa entrega ao Senhor, e essa entrega ao Senhor produz em nós, manifesta em nós essas qualidades que nós precisamos ter. É fruto. Tá vendo? E elas podem ser aumentadas. E elas podem ser aumentadas pela intensidade do relacionamento, intensidade da comunhão, intensidade da entrega, e aí isso faz com que a gente seja cada vez mais ativo e cada vez mais produtivo no reino de Deus, sob o governo de Deus. Então, é uma comunhão, é fruto de uma comunhão profunda, que é sustentada nessa oração, nesse orar sem cessar, que é promovido pelo Espírito Santo em nós. Ou seja, se a gente tem a fé, porque a gente tem o Espírito Santo. Se a gente tem o Espírito Santo, a gente tem a fé. Se a gente tem a fé, a gente terá a bondade. Se a gente tem a bondade, a gente terá essa entrega. Se a gente tem essa entrega, a gente terá esse domínio sobre as paixões. Se a gente tem esse domínio sobre as paixões, a gente tem essa perseverança. Se a gente tem essa perseverança, então nós estamos em estado de adoração a Deus. E se nós estamos em estado de adoração a Deus, nós podemos nos relacionar com todos os seres humanos de modo absolutamente saudável, buscando sempre o bem do próximo. E isso promoverá a unidade humana. Essas são as qualidades que nós precisamos ter. Se nós as tivermos, e quem não as tem? Quem entristeceu o Espírito Santo. Se tem o Espírito Santo, se é salvo, quem não as tem? Quem não as manifesta? Quem não está permitindo que o Espírito Santo flua livremente. O versículo 9, o Pedro diz: mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Ou seja, se um sujeito, uma pessoa, um homem e mulher, recebeu essa purificação que é fruto do sacrifício e ressurreição do Senhor Jesus, nosso Deus, o Cristo. Se essa pessoa que proclama, confessa ter essa fé, não tem essa vida, ela é como uma pessoa que não vê nada. E ela está o quê? Ela está entristecendo o Espírito Santo.
E isso é um negócio muito complicado. E aí o único caminho aqui é pedir perdão. Tem de pedir perdão. Perdão, Senhor. Perdão, Espírito Santo. Não desiste de mim. Eu não estou vendo essas ferramentas, eu não estou vendo esses gomos, eu não estou vendo esse fruto. Me perdoa, eu sei que o problema é meu. Eu estou impedindo o Senhor. Me perdoa, me vence. Então, senão você é um cego. E aí o Pedro traz uma advertência. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Ou seja, tudo vem da Trindade. A Trindade é que fez isso. A Trindade é que chamou e escolheu a gente. Então, temos de ficar firme nisso. E escolheu a gente para quê? Para viver uma vida que agrada a Trindade. Aí ele diz, se vocês fizerem isso, vocês jamais abandonarão a fé. Bom, claro que aqui caberia a pergunta, é possível abandonar a fé? A gente crê que não, mas a pergunta está no ar. E aí é a mesma pergunta que o Tiago faz. Você diz que tem fé? Onde é que estão as suas obras? Onde é que está a sua perseverança? Onde é que está a sua entrega a Deus? Onde é que está a sua vitória sobre as paixões? Onde é que estão os seus atos de bondade constante? Onde é que está a sua adoração, sua vida de adorador? Onde é que está a sua comunhão com todos os seres humanos? Onde é que está a sua unidade com a humanidade? Onde é que está sua entrega a Deus e essa sua busca pela humanidade, pelo bem da humanidade? Você tem fé? Onde é que está tudo isso? E o Pedro diz, se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. Não quer dizer que necessariamente que o sujeito vai perder salvação, mas há muitos de nós que parece que abandonaram a fé. Não porque não frequentam mais as reuniões, mas porque neles ou nelas não se vê mais os preciosos dons. E aí o irmão arremata, irmão Pedro arremata dizendo no versículo 11, e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, que o Pedro está dizendo aqui? Que a salvação é pelas obras? Não. Ele está dizendo que quem diz que está no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem essas qualidades, porque é participante da natureza de Deus, co-participantes da natureza de Deus. E se essa coparticipação com a natureza de Deus não está manifestando as ferramentas que Deus mesmo nos tem dado para vivermos uma vida que alegra a Trindade, então, baseado em que a pessoa diz que faz parte do reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Se a fé que ela alega ter está morta. E existe fé morta?
Essa é a grande pergunta que o Tiago nos fez. E uma fé morta gera alguma coisa? Bom, existe uma fé morta nos demônios, porque eles creem e tremem. Mas isso não gera nada. Mistérios. Mistérios. Quem é idôneo para responder a esses mistérios? Ninguém. Mas aqueles que Deus chamou e escolheu, e é mesmo um ato divino, um ato da Trindade, têm a certeza de que foram chamados e que, assim como foram chamados, foram justificados. O crime não lhes é mais imputado. O crime lá do jardim não lhes é mais imputado, e o efeito do crime, que é a morte eterna, também não lhes é mais imputada. Não lhes é mais imputado. E que agora eles são coparticipantes da natureza divina. E que essa coparticipação da natureza divina se manifesta na presença dessas ferramentas para a vida, que os livram dos maus desejos, que é fruto da presença do Espírito Santo neles. Então, se isso não aparece, que tipo de fé eles podem alegar ter? E como eles podem alegar-se cidadão do reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? E se eles o são, por que eles não estão vivendo como devem? Aliás, a pergunta fica mais densa. Por que um cristão, uma cristã, não vive isso? Não vive essa fé, essa bondade, esse conhecimento, essa entrega, esse domínio próprio, essa perseverança, essa vida de adoração, essa amizade cristã, essa unidade com a humanidade. Por quê? Por quê? Será que estamos todos acometidos desse tipo de cegueira? E esse tipo de cegueira é uma cegueira em relação a nós mesmos. A gente não está vendo que não está sendo? Que o Senhor nos cure dessa cegueira, como curou os cegos na sua estada aqui entre nós. E que a gente peça perdão ao Espírito Santo. E que a gente ore uns pelos outros. Para termos cada vez mais convicção e vivemos cada vez mais convictamente a nossa cidadania no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é bonita essa fala do Pedro. Por isso, farei sempre com que vocês lembrem dessas coisas, embora já as conheçam, estejam firmes na verdade que receberam. Olha aqui o papel do apacentamento. Todo mundo pergunta o que é apacentar, o que é ensinar. Olha aqui, ó. Lembrar as pessoas dessas coisas, para que elas, embora conhecendo-as, estejam sempre firmes na verdade que receberam. E o Pedro acrescenta: penso que enquanto eu viver, é justo que faça com que vocês lembrem dessas coisas. Olha aí a vocação ministerial. E aí a fala dele, que já sabe que está muito próximo de encontrar-se com o Senhor, ele diz: pois sei que logo terei de deixar este corpo mortal, como nosso Senhor Jesus Cristo me disse claramente. Portanto, farei tudo o que puder para que, depois da minha morte, vocês lembrem sempre dessas coisas.
Obrigado, meu irmão Pedro. Estamos lembrando porque você foi instrumento do Espírito Santo. O Espírito Santo pôde usá-lo. E que nós, todos, nos comprometamos a ajudarmos-nos uns aos outros, mutuamente, a estarmos firmes nessa verdade que recebemos. Que possamos orar uns pelos outros, estender a ministração da graça a todos e juntos pedirmos perdão e juntos intercedermos uns pelos outros e nos lembrarmos sempre de que a qualidade de vida que nos foi doada dá-nos vitória absoluta sobre o mundo, sobre esse ambiente de rebeldia que tomou conta da humanidade. Que Deus nos abençoe.